Olá, tudo bem? Nesse vídeo de C Sharp, nós vamos ver como atualizar um banco de dados do SQL Server usando Store Procedure. Eu faço as alterações e salvo usando Store Procedure. Não esquece de deixar o seu like para ajudar o canal e vamos para o vídeo. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer o salvar, que compreende o inserir registros e o alterar registros. Eu já abri o meu Management, vou aqui em Banco de Dados, Contas Receber, Programação, Procedimentos armazenados. Eu tenho aqui os procedimentos. Eu tenho o inserir e tenho o alterar. Nós vamos usar esses dois neste vídeo. Se você quiser assistir desde o começo, só teve um vídeo anterior. A playlist está na descrição. Eu vou deixar aberto aqui, ó, parâmetros. Então, deixei aberto, deixei aqui em PR, underline, inserir cliente, e isso daqui são os parâmetros. Nós vamos usar essa Store Procedure para inserir. Voltei aqui na aplicação, Ctrl Alt L para o gerenciador de soluções, na classe cliente, 2 cliques. Vou fechar aqui, ó. Então eu tenho as propriedades, o método buscar, ele termina aqui. Então eu vou pôr o método inserir cliente aqui, vai ficar 2 fecha-chaves depois. Esse é o método inserir, começa aqui e termina aqui. Lembrando que ficou 2 fecha-chaves aqui, uma da classe e a outra da namespace. Então, o método inserir vai receber um objeto cliente que tem todas essas propriedades aqui, ó, o ID, o CPF, o nome e assim por diante. Aqui está declarando uma variável inteira chamada ID e atribuindo 0 a ela. Vai instanciar um objeto conexão, vai abrir a conexão, vai instanciar um objeto command, só que aqui, ó, é null. Poderia pôr a Store Procedure ali, mas fica mais legível assim, ó, que o tipo de comando que vai ser é um tipo Store Procedure. E a propriedade command test é o nome da Store Procedure que está aqui, ó, no SQL Server. PR inserir cliente. Então está usando a conexão que foi aberta. Esses aqui são os parâmetros. Para o CPF vai passar o quê? Vai passar a propriedade CPF desse objeto que foi recebido aqui, ó. Esses daqui são os parâmetros da Store Procedure, desta. São esses parâmetros aqui, ó, é a mesma coisa. Vou clicar o botão direito aqui e vou no modificar. Se eu olhar aqui, ó, ele recebe os parâmetros aqui e depois faz o insert aqui dentro da Store Procedure. Voltando aqui, aquela Store Procedure, ela devolve um inteiro que é o ID. Como eu sei disso? Aqui, ó, retorna integer, que é esse daqui. Ele vai retornar o ID que foi gerado pelo insert into. Então aqui ele retorna esse ID. Se a Store Procedure não devolver um ID aqui, qual vai ser o valor desse ID? O valor retornado para quem chamar este método vai ser 0. É o que foi atribuído aqui no início. Então esse daqui é o inserir. Aqui eu vou colocar o método alterar. Esse já é o método alterar. Também devolve um inteiro. Também recebe um objeto cliente. O que é o try catch? Eu vou acessar o banco de dados. Esse banco de dados pode estar fora do ar, pode não ter conexão, pode acontecer várias coisas aí que dá problema e acaba não sendo executado. Então ele vai tentar executar esses comandos, se der errado ele vai devolver essa mensagem aqui. Mesma coisa, instancia uma conexão, abre conexão, instancia um command, aqui é nulo, vai ser uma Store Procedure, só que agora o nome dela é PR underline alterar clientes. Voltando aqui no SQL, é essa aqui. Parâmetros, tem esses parâmetros. Eu vou fechar aqui, ó.
Vou clicar o botão direito, modificar. Esse faz um update, recebe os parâmetros e faz um update. Se você quiser entender melhor o que é Store Procedure, eu vou deixar a playlist de SQL Server aí na descrição também. Voltei para a aplicação, passo os parâmetros e executa. Só que aqui, ó, execute não query. E ele devolve o mesmo ID que ele recebeu. Do contrário, ele vai retornar 0. Retornar para quem? Para quem chamar esse método. Mas aqui eu tenho dois métodos, o inserir e o alterar. E aqui no formulário eu tenho apenas o salvar. E outra coisa, aqui na classe cliente, esse método inserir é private. E o alterar também é private, ou seja, eles só vão ser enxergados, só podem ser chamados aqui dentro da classe cliente. Então agora eu vou fazer um outro método que vai juntar esses dois, que é o método salvar. Só que eu vou fazer ele aqui em cima, para ficar melhor. Tem as propriedades. Vou fazer aqui, ó, antes do método buscar. Então esse é o método salvar, devolve um inteiro, ele é público, diferente dos outros dois, do inserir e o alterar, que eram private. Esse aqui pode ser executado, pode ser chamado em qualquer classe da aplicação. Se o cliente, aqui o ID do cliente, for igual a 0, ele vai chamar o método inserir. Por quê? Porque é um novo. Mas se o ID do cliente for diferente de 0, ele vai chamar o alterar. Que alterar? O método alterar. Esses dois que nós acabamos de criar. E vai retornar o ID para quem chamar o salvar. Bom, até aqui nós só criamos os métodos. Agora a gente precisa usar esses métodos no nosso formulário aqui. Vou dar 2 cliques aqui no salvar. Então estou no evento clique do btn salvar. A primeira coisa que eu preciso fazer é saber se os dados que estão no formulário são válidos. Então eu vou fazer um validar form. Este método aqui ainda não existe, eu vou criar ele aqui embaixo. Lembrando que ficou 2 fecha-chaves embaixo. E maiúsculo e minúsculo faz diferença em C#. Vou colocar o método validar form. Então esse método devolve um boolean, falso ou verdadeiro, verdadeiro se o formulário é válido e falso se o formulário é inválido. Ele compara o txt id se está vazio. Txt id é esse aqui. Esse daqui é o mask, pressionei o F4, msk, CPF. Aqui ele está comparando se o CPF é diferente de 11, por quê? Porque o CPF tem que ser 11. Ele é obrigatório. Aí vou comparando todos os controles, todos os campos que estão lá no formulário. Nenhum deles pode ser vazio. Nenhum desses que estão aqui. Se for vazio, vai dar a mensagem, informa o nome do cliente, vai pôr o foco no controle, pôr o cursor, no caso aqui do nome, dentro do nome, e vai emitir a mensagem, informe o nome do cliente, e vai retornar falso, ou seja, o formulário é inválido. Se não entrar em nenhum desses ifs aqui de cima, é porque o formulário está todo preenchido e ele vai retornar verdadeiro, ou seja, o formulário é válido. Eu vou voltar aqui no clique do botão, btn salvar. Então, se for válido, aí eu vou salvar. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou ter que pegar os dados do formulário e passar para esse objeto que eu estou instanciando. Pegar os dados que está aqui, ó, e passar para esse objeto aqui. Então, para não ficar aqui muito embolado, eu vou fazer assim, ó. Obter dados, form, e vou passar o meu objeto. Esse aqui é esse objeto que eu instanciei. Esse aqui ainda não existe. Vou criar ele aqui embaixo. Então, eu criei o método obter dados, form, que é esse aqui que eu acabei de chamar.
Estou recebendo o cliente que foi passado aqui, ó. E aqui dentro desse método eu estou atribuindo os valores que estão no formulário para o objeto cliente. Ou seja, o objeto cliente vai ter os dados que estavam no formulário. Bom, então eu passei os dados para o objeto cliente. Agora eu vou fazer assim, ó. Declarei uma variável chamada result. Vou chamar o método salvar e vou passar o objeto cliente. E por que isso? Esse salvar é o método que está na classe cliente. Então, se eu for aqui na classe cliente, eu vou ver que é o método salvar. E ele é público. E o que é que ele devolve? Ele devolve um inteiro. Se eu colocar aqui, ó, ele devolve um inteiro. Se eu for aqui, int. O que é esse inteiro? É o ID do registro lá no SQL Server. Então, esse result, ele vai ter o ID do registro que foi criado ou alterado lá no SQL Server. E, se ele for 0, é porque deu errado. Então, eu vou fazer assim, ó. Se o result for igual a 0, é porque teve falha. Falha ao tentar salvar o cliente. Então, se o result não for 0, ele vai passar aqui. E ele vai ver se o txt_id está branco, está vazio. Esse aqui, ó. Pressiona o F4, txt_id. Porque se ele estiver vazio, é porque é uma inclusão. Quando eu chamei o método aqui em cima, ele foi com 0. Só que a hora que ele retorna, ele está com o valor do ID que fez o insert into. Então eu vou pegar esse valor, converter para uma string e pôr dentro do txt_id. Vou colocar dentro desse controle. Colocar o quê? O ID do registro que foi criado. E aqui, ó, tem a mensagem de que deu certo. Na verdade, tem que dar essa mensagem aqui também. Só que aqui tem que criar um bloco. Assim. Por que tem essa aqui e essa aqui? Aqui vai acontecer só no insert. Aqui vai acontecer no alterar. Vou salvar. Antes de eu testar, eu vou voltar aqui em cliente. Ou faz o Ctrl Alt L e dá 2 cliques aqui. Eu vou aqui no buscar, ó. No método buscar. Aqui, ó, tem uma mensagem que está errada, ó. Falha ao inserir, aqui é falha ao buscar. Só isso. Vou salvar, vou executar, vou consultar, trouxe todos, pegar só o Ferreira. Consultar, ó, vou pegar o 3. Lembrando que aqui está entrando qualquer coisa, né? Se eu digitar assim, ó, uma letra entra, então digite com cuidado. A gente ainda vai resolver essas coisas depois. Eu vou pegar aqui, ó, o Lucas Ferreira Júnior e vou alterar essa idade aqui, ó, para 30. Vou salvar. Cliente foi salvo com sucesso. Se eu voltar aqui, ó, no form 1, onde está o btn salvar no clique. Salvo com sucesso. Foi aqui, ó, que passou. Ok. Veja que nós não atualizamos aqui em cima. Isso aí é uma outra história. Mas se eu fizer aqui o consultar, ele já vai trazer alterado. Vou clicar aqui no novo, ele vai limpar. Preenchi um novo registro, veja que eu deixei aqui em branco, então ele já vai saber que isso aqui é um inserir. Como ele vai saber? Vai passar aqui, ó. Está chamando salvar. Enviou o objeto cliente. Por quê? Porque os dados do formulário estão aqui dentro do objeto cliente. É o que acontece aqui. Ele veio para cá, ó, passou o ID para dentro da propriedade ID desse objeto aqui e chamou salvar. Aqui no salvar, estou na classe cliente, no salvar, aqui, salvar.
Se o ID for 0, ele chama o inserir. E o ID vai ser 0. Por quê? Porque aqui é 0 e esse aqui é o ID. Então eu vou salvar. Aqui ele está pedindo para informar o ID do cliente. Vamos ver o que aconteceu. Ok. Voltei aqui no form. É no validar form. Aqui não precisa do ID. O ID pode ser branco, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Eu estou no validar form do form 1, que não tem esse daqui, ó. Vai ficar só assim, ó. Só a partir do CPF. Por quê? Porque o ID pode ser branco. Aí eu vou clicar aqui, ó. Recarga dinâmica. Vou voltar aqui na aplicação e agora vou salvar. Não passei o histórico. Falha ao tentar. Histórico. Vamos ver lá no clientes. Vou descer aqui. É no inserir que está dando problema. Ó, eu não passei o histórico. Vou pegar aqui, ó. É no inserir. É esse aqui. Se eu olhar aqui, ó, tem o parâmetro histórico. Não foi passado aqui, ó. Eu vou pegar aqui do alterar que está aqui embaixo, ó. Vou copiar essa linha. Peguei no alterar, ó. Então aqui depois do CEP, vou pôr o histórico. Vou dar recarga dinâmica de novo, ó. Ou é Alt F10. Dei a recarga dinâmica e vou salvar. Agora ele salvou. O cliente salva com sucesso. E veja que ele já pôs o ID aqui, ó. O número que você gerou aí pode ser outro. Com certeza vai ser outro. Voltando aqui para a rotina. Clique do BTN salvar. É isso daqui, ó, que colocou o ID aqui, ó. O result é nada mais do que o ID que veio do salvar. E no caso, quando ele está vazio, ele foi atribuído para o TXT-ID, que é esse controle aqui. O que foi atribuído a ele? O result, o ID que veio daqui. Aí posso fazer aqui, ó, novo. Ana, consultar. Tem duas Ana aqui, ó. Foi essa que nós criamos. Então aqui nós usamos duas Store Procedure. A Store Procedure PR, inserir cliente, e a Store Procedure PR, alterar. E na nossa aplicação, nós juntamos as duas num único método, chamado salvar. Poderia ter usado de maneira isolada? Claro que podia. E nós colocamos essas rotinas aqui, ó, inserir e alterar, esses dois métodos, como private. Para quê? Para ele não poder ser usado fora daqui, da classe clientes. Ou melhor, da classe cliente. Bom, nesse vídeo a gente fica por aqui. Se você gostou, deixe o seu like para ajudar o canal. Se inscreva para receber as notificações. E até o próximo vídeo.